Pensa só, nos primeiros 3 anos de vida, o cérebro de um bebê mais do que dobra de tamanho. É, literalmente, a construção de uma mente a partir do zero. É uma jornada impressionante, que vai de reflexos automáticos a pensamentos super complexos, de um choro sem palavras até... bom, até as primeiras frases. Vamos dar uma olhada em como essa arquitetura mental incrível é construída, passo a passo. O poeta Tennyson resumiu o ponto de partida de uma forma brilhante. Um ser que não tem nenhuma linguagem senão o choro. É o começo de tudo. Mas o que é fascinante é que dentro daquela mente tão pequena, um universo inteiro de pensamentos, de ideias e de palavras está prestes a se formar. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que esse choro vira uma conversa? Como uma mente tão novinha começa a entender o mundo à sua volta? Essa é a história fascinante que a gente vai desvendar hoje. A jornada de como nós aprendemos a aprender é, sem dúvida, uma das mais incríveis da ciência. Bom, tudo começa com os alicerces, com a base de tudo. Antes mesmo de existir aquilo que a gente chama de pensamento, o cérebro do bebê já está ali, quietinho, tecendo uma rede de conexões que são essenciais. Ele está aprendendo com o mundo de formas muito, muito primordiais. Esse aprendizado inicial segue basicamente 2 caminhos principais. De um lado, a gente tem o condicionamento clássico. Pensa no caso da Ana, uma bebezinha de 11 meses. Ela já piscava só de ver a câmera do pai antes mesmo do flash. É uma reação passiva, uma associação que o cérebro dela fez. Agora, do outro lado, tem uma coisa bem mais ativa, o condicionamento operante. Aqui, o bebê balbucia, ganha um sorriso dos pais e, opa, ele aprende a repetir a ação. Nesse caso, a criança é um agente, descobrindo que o que ela faz tem consequências no mundo. E olha só que genial! Os cientistas usaram esse condicionamento operante para conseguir espiar dentro da mente de um bebê e testar a memória dele. A ideia era simples. Eles amarraram um móvel no tornozelo de um bebê com uma fita. Rapidinho, o bebê sacou. Se eu chutar, o brinquedo se mexe. Mas o mais incrível mesmo foi o que aconteceu semanas depois. Pois é, semanas depois, só de ver o mesmo móvel, mesmo sem a fita amarrada, o bebê começava a chutar de novo. Ele lembrava da conexão. E o ponto crucial é este. Com 18 meses, essa memória podia durar até 13 semanas. Isso foi uma prova de que a memória infantil é muito, mas muito mais poderosa e duradoura do que se imaginava na época. Essa ideia de que os bebês são aprendizes ativos foi, na verdade, revolucionada pelo famoso psicólogo Jean Piaget. Para ele, os bebês não eram só umas esponjas passivas, sabe? Eram como pequenos cientistas, o tempo todo fazendo experimentos e testando hipóteses para entender como o mundo funciona. O conceito central de Piaget para essa fase da vida é o de reações circulares, e funciona mais ou menos assim. Um bebê faz alguma coisa por acaso, gosta do resultado, e então tenta de tudo para repetir aquela ação de propósito. É quase um ciclo viciante de descoberta, repetição e aprendizado. Bem no comecinho, ali entre 1 e 4 meses, o laboratório de testes do bebê é o próprio corpo. A mãozinha se mexe sem querer, o polegar acaba encontrando a boca e... uau! Que sensação legal! O cérebro registra isso e o bebê começa a repetir o ato de chupar o dedo. A descoberta é sobre si mesmo. Um pouco depois dos 4 aos 8 meses, o foco se expande. O bebê começa a perceber que suas ações causam reações no mundo lá fora. Ele faz um barulhinho, vê um rosto sorrindo para ele e o cérebro conecta os pontos. Minha ação causou aquilo. Então ele repete, claro, para ver o sorriso de novo. É aqui que a interação social começa a pegar fogo. E é aqui, entre 12 e 18 meses, que eles se tornam cientistas de verdade. Eles não só repetem a ação, mas começam a variar de propósito. O que acontece se eu derrubar esse pato de borracha? E se for esse bloco de madeira? E se eu jogar com mais força? É a pura experimentação, tentativa e erro no seu estado mais puro. O Piaget organizou todo esse progresso em 6 subestágios, como a gente pode ver nessa tabela. É uma jornada muito clara e fascinante. Começa com reflexos puros, passa por aquelas reações circulares que a gente acabou de ver, evolui para um comportamento com intenção, com objetivo, e finalmente chega no início do pensamento simbólico. É quando a criança começa a conseguir resolver problemas de cabeça. Ok, mas como os cientistas podem ter certeza do que está se passando na mente de um bebê que ainda nem fala? Isso levou à criação de métodos incrivelmente engenhosos para medir essas habilidades. E às vezes, esses métodos acabaram até desafiando as ideias originais do próprio Piaget. Um dos marcos cognitivos mais importantes dessa fase é a permanência do objeto. É uma ideia fundamental, que para nós é óbvia. O mundo continua existindo, mesmo quando a gente não o vê. Se a mãe sai do quarto, ela não deixou de existir.
Essa noção é a base para a gente ter um mundo estável e previsível na nossa cabeça. Piaget acreditava que essa compreensão só estaria completa lá pelos 2 anos de idade. Só que pesquisas mais recentes, usando técnicas que não dependem da ação física do bebê, sugerem que o entendimento básico disso pode acontecer muito, mas muito antes. Vamos ver como foi que descobriram isso? Esse é o famoso experimento da cenoura. Nele, bebês viam uma cenoura curtinha passar atrás de uma tela que tinha uma janela no meio. Tudo normal, ela não aparecia. Mas, quando uma cenoura alta passava, e como num passe de mágica não aparecia na janela, o que é um evento impossível, os bebês olhavam por muito mais tempo. Essa surpresa, esse olhar mais longo, indica que eles tinham uma expectativa. Eles sabiam que a cenoura ainda existia atrás da tela e que, pela lógica, ela deveria ter aparecido. E agora vamos para a conquista cognitiva, que talvez seja a mais impressionante de todo esse período: a aquisição da linguagem. É o processo que transforma um balbucio sem sentido em poesia. A velocidade com que a linguagem se desenvolve é de tirar o fôlego. Começa com os primeiros arrulhos, passa pelo balbucio, até chegar à primeira palavra, por volta de 1 ano de idade. E aí então acontece o que chamam de explosão de vocabulário, onde o repertório de palavras salta de umas 50 para centenas em questão de meses. E não para por aí. Aos 3 anos, uma criança já pode ter um vocabulário de 1000 palavras. É incrível. No início, a comunicação é de uma eficiência absurda. Uma única palavrinha que os especialistas chamam de holofrase pode expressar uma ideia inteira, super complexa. Água, por exemplo, pode significar "tô com sede", ou "olha, a água caiu", ou até "quero brincar na água". O contexto é tudo, e a mente dos pais trabalha a todo vapor para decodificar o que está sendo dito. E como é que isso tudo acontece? É fascinante. Os bebês nascem como cidadãos do mundo. Quer dizer, eles conseguem ouvir as distinções de som de todas as línguas existentes. Mas por volta dos 10 meses, o cérebro se especializa, se afina e foca só nos sons da língua nativa. Eles usam gestos como apontar, que funcionam como um precursor da fala, e aprendem a seguir o olhar dos adultos para conectar palavras a objetos. E um ponto importante: a compreensão sempre vem antes da produção. Eles entendem muito mais do que conseguem falar. Bom, ao final desses 3 anos, a fundação está pronta. A jornada de um simples choro até uma conversa complexa foi concluída. A gente viu os blocos de construção da cognição sendo montados, peça por peça, da memória até a linguagem. A mente agora está pronta para o seu próximo grande projeto. E a questão que fica é: o que será que ela vai construir com tudo isso?